Deus siga nos abençoando grandemente para nós que estamos nessa reta final da nossa caminhada rumo à terra prometida. Assim como aconteceu no ano passado, aqueles irmãos que saíram do Egito, rumaram em direção àquele lugar, uma terra que manda leite e mel, uma terra de prosperidade. E eles foram com a certeza de que iriam entrar na terra prometida. E Deus fez eles vagarem pelo deserto por 40 anos. E daqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida. Então nós estamos vagando pelo deserto já faz muito tempo, e nós estamos vagando pelo deserto. Muitos se perderam pelo caminho. É um tempo paralelo ao que aconteceu lá no Egito. É um tempo paralelo hoje. Você vê pessoas ficando pelo meio do caminho, outros morreram, perderam as suas vidas, sem poder entrar na terra prometida. E hoje nós estamos nessa reta final, muito próximos da nossa transformação. A palavra fala que sobre a última trombeta, a última trombeta soará, e os mortos serão ressuscitados, e nós, que estamos vivos, seremos transformados. Nós não vamos para outra dimensão com esse corpo debilitado, esse corpo fraco, cheio de doenças, cheio de fraquezas, cheio de pecados. Tudo vai mudar com a nossa transformação. Hoje a mensagem nos fala dos 5 ministérios de Elias. Constantemente eu tenho recebido convite para estar na união das igrejas. E uma das pessoas está me pressionando. Quer que eu vá de qualquer maneira nessa reunião da Unigrejas. Eles nem imaginam que tem 5 ministérios de Elias. O primeiro Elias que nós conhecemos foi o Elias de Tisbita. O segundo Elias foi Eliseu. O terceiro foi João Batista. O quarto Elias, aí ele está, William Branham. E o quinto Elias? A Escritura nos fala de 5 ministérios de Elias, 2 ministérios do arcanjo Gabriel, fala dos 5 cavaleiros do Apocalipse, fala do 7º selo, que quando foi aberto causou silêncio no céu, fala dos trovões, que Deus não permitiu que escrevesse. Deus guardou em segredo o mistério dos trovões. Ninguém sabe o mistério dos trovões. Hoje, durante o dia, eu estava vendo uma pregadora na esquina, numa esquina de uma rua, falando na mais alta altura, completamente sem nenhuma revelação do que Deus está fazendo nesse tempo final. Nós temos que ser gratos a Deus, porque o que Ele fez por nós, abriu os nossos olhos, e hoje nós estamos vendo o programa divino claramente
claramente diante dos nossos olhos. Quando Eliseu passou a seguir o ministério de Elias pôs Eliseu à prova, como todos nós somos colocados à prova para saber. Deus quer saber o que está no nosso coração, se você vai guardar a palavra dele ou não. Elias falou para Eliseu: Eliseu, fica aqui, que eu vou até Betel, depois eu volto, você me segue. Olha, você vê como que Eliseu estava interessado naquela bênção. Vive o Senhor, eu não te deixarei. E ele seguiu o ministério de Elias, foi acompanhando ele passo a passo. Elias foi até Betel e Eliseu foi com ele. A segunda vez que Elias colocou Eliseu à prova: Eliseu, fica aqui, eu vou até Jericó. Eliseu afirmou com todas as palavras: vive o Senhor, vive Deus, não te deixarei, eu vou contigo por onde quer que fores. E ele acompanhou Elias até Jericó, ficou grudadinho dele a todo tempo. Aonde Elias ia, ele estava interessado em algo maior. Eliseu não soltava Elias, e Elias já tinha falado para ele: olha, nesse dia Deus vai me levar, vou ser tirado da terra vivo. Peça-me. Olha a condição que Elias deu para Eliseu: peça aquilo que você quiser e você vai obter. Eliseu poderia ter pedido dinheiro, afinal ele tinha abandonado a fazenda dele, todos os bens materiais dele, para seguir o ministério de Elias. Ele olhou para Elias e falou para ele: olha, eu quero uma dupla porção do poder que está em você. Elias falou para ele: dura coisa você pediu, Eliseu, mas se você me vir, quando eu for tirado da terra, você vai receber isso. E Eliseu chegou diante do Jordão. O Jordão representa a morte. Tocou com o seu manto, enrolou o manto e tocou as águas do Jordão, e os dois passaram a seco do outro lado do Jordão. Aí veio a carruagem de fogo, que nós sabemos que somos voadores, e Elias caminhou em direção àquela carruagem de fogo e entrou naquela carruagem de fogo e foi levado aos céus. E Eliseu gritou: Pai meu, anjos do céu levaram meu Senhor. Elias lançou o manto quando estava subindo aos céus, e Eliseu catou aquele manto. Ele queria aquilo para ele. Ele rasgou o manto em duas partes. Por que ele fez isso? Ele tinha pedido uma dupla porção do poder que estava em Elias, então ele rasgou o manto em duas partes. A mente dele foi mais além. Eu vou conseguir aquilo que eu quero. Ele pegou aquele manto, chegou diante do Jordão, como Elias fez, tocou as águas do Jordão, e o Jordão abriu. Aí os filhos dos profetas falaram: o espírito de Elias repousou sobre Eliseu.
E hoje o irmão José fala que as pessoas estão recusando o manto de Elias. O manto de Elias passou para Eliseu. Hoje, o manto de Elias está sendo entregue para a igreja, para aquela pessoa que vai ser transformada, para aquela pessoa que vai atravessar o Jordão sem ter que passar pela morte, como Elias atravessou o Jordão, tocando o manto dele. Hoje nós temos o manto de Elias, a palavra de Elias, nesse tempo final. A palavra de Elias nos dá a fé para a nossa transformação, para a nossa volta à eternidade. Eis que vem um dia ardente como fornalha, que a palavra fala, Malaquias capítulo 4. Eis que vem um dia como fornalha, todos os soberbos serão como estopa. Aquele dia que virá vos abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, e não vai sobrar nem raiz nem ramo. Aí estamos falando da guerra atômica. Mas eu enviarei o profeta Elias antes do grande e terrível dia do Senhor. E eles estão aí, sem o manto de Elias. Qual é o manto? É uma veste salpicada de sangue, é um corpo de carne. Nesse tempo final, nessa reta final, que foi profetizado pelo arcanjo Gabriel, são duas as manifestações do arcanjo Gabriel, na primeira vida e na segunda vida. Ali está, na segunda vida, o manto de Elias, um véu de carne, vestido como uma veste salpicada de sangue, como está no Apocalipse capítulo 19 e versículo 11. Aí está o manto de Elias diante de nós, soando a última trombeta, a última mensagem, antes do grande e terrível dia do Senhor. Antes desse dia, nós iremos daqui para a dimensão celestial, porque nós recebemos também o manto de Elias. Amém? Vamos colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Isaías, capítulo 29, trechinho, bem pequenininho, mas vai abrir o seu entendimento. Isaías falou isso milhares de anos atrás, mas veja bem, por Isaías 29 e versículo 10: porque o Senhor derramou sobre vós o espírito de profundo sono e fechou os vossos olhos, que são os profetas. Bom, esse foi. Aí está essa profecia cumprida. E vendou as vossas cabeças, que são os videntes. Aí vem a parte que nos interessa. Toda a visão já se nos tornou como as palavras do livro, selado de se dar ao que sabe ler, dizendo: lê isso. Peço que ele responde: não posso, porque está selado. O livro selado é para nós. Fechemos nossos olhos, vamos falar com Deus. Pai eterno, Deus eterno, todo-poderoso, soberano Rei, soberano Senhor, Pai da eternidade, Príncipe da paz,
Te peço, poderoso Deus, a unção de Elias sobre a sua igreja, sobre esse povo que clama pelo teu nome, que o Senhor venha abrir cada vez mais o nosso entendimento, que esse véu de carne, que é o manto de Elias, nos traga a fé de rato, nos dá a condição para sermos transformados e levados para outra dimensão, como Elias foi levado, sem ter que passar pela morte. A tua bênção sobre nós, eu peço isso, no nome poderoso, maravilhoso e eterno do grande William, que assim seja. Amém, amém. E vamos aos louvores.